Começou, boa noite. Apareceu. Manda um comentário aí pra mim, pra ver se vai aparecer aqui. Você tá podendo comentar, eu vou poder ouvir, eu acho. Comentar também. Você escreveu, Cássio? Escrevi, vamos ver. Não tá aparecendo. Vai Apareceu. Já tá mexendo na boca. Vai, sai. Você tá mexendo na boca também, mano. Será que eu posso passar? Olha de baixo, essa fica muito bonita. Tô escutando a Tô es- Catarina falando. Tô aguardando pra ver se os amigos entram. Tem gente me perguntando aqui pelo celular. Esperar mais uns minutinhos, porque talvez seja um problema da internet. Boa noite, senhor Eduardo. O senhor está me vendo? E com som? Tem pessoas que estão tendo dificuldade de entrar, e eu não tenho como auxiliar muito bem, porque eu também tenho dificuldade com essa tecnologia, mas tem gente aqui que já está conseguindo. Bom, então vamos começar, né? A proposta de hoje é falar um pouquinho sobre a lei do progresso. E quando a gente pensa na lei do progresso, a gente pensa geralmente em quê? A lei do progresso, ela nos intitula ou nos estimula a pensar em transformação, em evolução, né? Em algo melhor. E como que a gente percebe que essa lei do progresso está funcionando, está sendo atingida? Como que nós nos colocamos nesse caminho também para conseguir fazer parte dessa lei do progresso? E se a gente pensar, né, eu trouxe uma metáfora hoje aqui, a metáfora da águia, porque a águia é um animal que passa por uma grande transformação na vida dela, mais ou menos na metade da vida dela, onde ela precisa tomar uma decisão muito grande, né, do que ela vai fazer, porque a águia aos 40 de vida, ela precisa passar por uma transformação, porque o seu corpo não está correspondendo mais às necessidades dela. Então, a unha dela já está muito grande e flexível, e ela não consegue mais pegar suas presas, né, do jeito que pegava antes. O seu bico já não é tão forte como era antes. Então, a águia tem duas opções. Ou ela resolve continuar daquele jeito e perder a vida e morrer, ou ela opta por passar por essa transformação, por um progresso na sua vida. E quando ela resolve passar por essa transformação, ela sobe a uma montanha onde o cume for o mais alto, onde ela fique ali longe, protegida de predadores, e ela começa a passar por toda essa metamorfose, né, onde ela bate seu bico em uma pedra até que
o bico caia e ela aguarda pacientemente esse bico crescer novamente para poder arrancar as unhas, que já não tem mais a serventia que tinha antes, e também depois que as suas unhas crescem, ela passa a arrancar as suas penas. E ela fica ali aproximadamente 150 dias, passando por toda essa transformação dolorosa, né? Ela sozinha, mas ela sabe e tem certeza que depois de tudo isso, ela vai conseguir ter mais qualidade, mais algum. Então, essa, para a águia, é a lei do progresso. É isso que vai fazer ela conseguir alcançar e viver mais um tempo de sua vida. Então, quando a gente pensa em progresso, muitas vezes a gente pensa em mudanças, e nem sempre as mudanças são fáceis, né? Elas geralmente são dolorosas, né? Segundo estudos científicos, o cérebro ele só aprende de duas formas. Ou ele aprende através de um alto impacto, né, onde ele sofre um impacto muito grande e aquele impacto faz com que ele mude a sua forma de encarar a vida e através da neuroplasticidade vá atrás de novas sinapses para poder conseguir traçar um novo caminho, ou aprende através do amor, através da repetição, né? Então essas são as duas formas que o cérebro humano aprende. No caso do progresso, é a mesma coisa. A gente tem essas duas opções. Ou a gente aprende através da repetição, do amor, da insistência, da persistência, através da acreditar, da fé. Ou a gente sofre um impacto muito doloroso e aquilo vai fazer a gente entrar numa reflexão muito profunda e através daquela reflexão a gente opta por traçar novas rotas, novos caminhos, mudar de vida, né? E pensando nesse estágio que nós estamos vivendo agora, novamente, né, que nós ainda estamos nesse processo onde a humanidade está passando por uma provação tão grande, a gente pensa que por que será que a gente precisou chegar nesse ponto de estar passando por tudo isso? Será que se a gente tivesse, né, seguido as leis de Deus, as leis de Jesus, ou as leis, cada um vai chamar a sua crença aí como achar melhor, né? Não vou intitular nada aqui, gosto de chamar de Deus, mas cada um fica à vontade de colocar um nome no algo superior que acredita. Mas será que se a gente tivesse participado progressivamente dessa lei, através do amor, através da repetição, da existência, da persistência, nós precisaríamos estar passando por todo esse caos que nós estamos passando agora? Eu acredito que não. Talvez as nossas escolhas, e quando eu falo nossas, não são escolhas individuais apenas, né? Porque a lei do progresso, ela tem a lei do progresso individual e ela tem a lei do progresso coletivo. Então, elas correm paralelamente, só que o destino é o mesmo. Eu posso, em alguns momentos, estar fazendo a minha parte da melhor forma possível, né, na minha casa, na minha vida. Porém, quando eu penso no coletivo, e o que eu tenho feito para aquelas pessoas fora da minha roda, fora da minha vida? Porque é muito fácil amar as pessoas da minha família, as pessoas que me querem bem, as pessoas que fazem bem para mim, é muito fácil. Agora, eu amar aquela pessoa que me prejudicou, por exemplo, aquela pessoa que ainda não pensa como eu, é difícil. Eu olhar uma pessoa, né, que está passando por dificuldades e eu pensar de repente que aquilo que ela está passando é fruto das próprias escolhas e eu não fazer minha parte, porque independente do que ela esteja passando, realmente a gente sabe que tem toda a questão da ação e reação.
Então a gente planta, a gente colhe, mas o que ela está passando é uma questão dela. E a mim, o que me compete fazer? Eu estou fazendo a minha parte? Então a nossa evolução, ela é individual, né? Onde eu vou atrás dos meus objetivos, da minha evolução intelectual, mas ela é muito mais coletiva. Tanto é que agora a gente escuta o tempo todo falar, né, que para o bem de todos fique em casa. Não é só para o nosso bem, é o bem das outras pessoas, porque nós podemos estar, por exemplo, carregando o vírus, estarmos assintomáticos e transmitir para outras pessoas que estão um pouco mais vulneráveis. Então, nesse momento, eu não tenho que pensar só em mim. Eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no outro, principalmente, né? Porque senão, se for pensar só em mim, eu faço da minha vida o que eu quero, eu tenho livre-arbítrio. Só que aí, se a partir do momento que eu passo a prejudicar outra pessoa, devido à minha irresponsabilidade, à minha inconsequência, aí eu estou fazendo parte da queda dela, né? Então, isso é um processo que nós estamos passando aqui de evolução coletiva. E isso não só no nosso país, a gente vê que isso é planetário, onde agora países andam se ajudando, né? Onde países estão se falando uma linguagem universal, que é através mesmo da empatia, através do amor, querendo ajudar os outros, que há um tempo atrás isso não aconteceria. Hoje eu cheguei a me emocionar vendo uma reportagem onde tem pessoas que estão fazendo máscaras para os médicos, fazendo roupas descartáveis, e aquelas pessoas estão fazendo por amor ao próximo. E isso que elas estão fazendo vão refletir positivamente na vida delas e na vida dos outros, para quem elas estão ajudando, porque nós estamos todos conectados. Então, muito mais importante do que o nosso processo do progresso individual, do progresso intelectual, é o que nós estamos fazendo pelo coletivo, né? Aqui tem uma boa noite, gente, Dani, a Edna, tem bastante gente aqui, a Rosi, e a Dani está falando, verdade, amar quem nos prejudicou. E isso é o mais difícil de tudo, né? Porque quando a gente pensa, quando Jesus disse, perdoai 70 vezes 7, né? Eu demorei tanto tempo para compreender, na minha compreensão, né? O que quis dizer com aquilo, 70 vezes 7. E aí, voltando nessa questão de que o cérebro só aprende através ou de um forte impacto, que geralmente é uma dor muito grande, uma perda, uma angústia que a gente passe, ou através da repetição, aí eu chego à conclusão de que quando Jesus falou, perdoa 70 vezes 7, é justamente para através da repetição, do treino, de que a gente consiga todo dia ter a ação de querer perdoar o outro até que isso se concretize no nosso íntimo e o perdão realmente aconteça. E o que faz a gente ter a ação, conseguir começar a pensar nessa questão do perdão? No momento que a gente recebe aquele mal da pessoa, no momento que a gente recebe aquela palavra dita que nos fere, ou até uma ação que a pessoa faça nos prejudicar, é naquele momento que eu decido se eu vou guardar aquilo para mim como algo pessoal, como que realmente aquela pessoa fez aquilo para me ferir, e a intenção dela era me magoar, era me prejudicar, ou naquele momento eu recebo aquilo como sendo algo daquela pessoa. O mal que ela tem pertence a ela, eu não preciso receber. A raiva que ela tem é dela, eu não preciso receber. E também quando eu uso a empatia. A gente escuta muito falar da empatia, e quando a gente pensa na empatia, de se colocar no lugar do outro, não é tão simples assim, não é tão fácil, né? Mas eu posso pensar na empatia de olhar para aquela pessoa que está me agredindo, me ferindo, me magoando, e pensar o que levou essa pessoa a ser desse jeito.
Que dores será que ela já passou na vida e ela age dessa forma? Então, pensar que aquilo que ela disse ou aquilo que ela fez não era pessoal, não era para mim. Eu estava ali naquele momento e recebi, mas não era algo especificamente para mim. E quando eu encaro dessa forma, eu não guardo rancor, não guardo mágoa, né? E diz um ditado que não há ofensa quando não há ofendido. Então, nesse momento, Dani, referente à sua colocação, não é fácil mesmo a gente perdoar aquela pessoa que nos feriu ou tratar ela da mesma forma, né? Mas é aí que está a nossa lei da evolução, a lei do progresso. Né? Como que eu estou trabalhando o meu progresso, a minha reforma íntima, a minha mudança, para ter mais caridade para aquela pessoa, olhar para ela com um olhar de indulgência e pensar que ela já deve ter passado por várias situações, sofreu muito, que ela chegou nesse ponto. E é assim que a gente vai trabalhando a nossa evolução, né? O senhor Eduardo está dizendo aqui que vemos agora os europeus quebrando a sua frieza para com o próximo. Olha quanta coisa, quanto aprendizado que a gente está tendo. E se fosse uma situação normal, que fosse só ali pontual de um determinado país, nós não veríamos isso, né? Nós estamos vendo isso porque foi percebido que algo que aconteceu bem longe de nós, ele foi trazendo uma conexão entre todos nós, mesmo que nesse momento foi, a princípio, negativamente, através de uma doença, através de algo que está realmente marcando de uma forma triste o nosso ano, essa parte da nossa existência que para sempre vai ser lembrado, mas ao mesmo tempo, junto com isso, vieram tantas coisas boas. E eu tenho certeza que nós vamos ver muito mais coisas boas acontecendo. Só que para que eu participe desse progresso coletivo, eu preciso principalmente trabalhar o meu progresso individual, a minha parte emocional, a minha inteligência emocional. A gente fala muito, hoje em dia, escuta muito falar inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É justamente eu saber trabalhar minhas emoções. Eu conseguir equilibrar tudo que eu recebo e transformar numa coisa positiva. Então, se eu recebo uma coisa ruim, eu transformo e ressignifico aquilo num aprendizado. É lógico que eu não vou encarar uma ofensa como uma coisa boa, mas eu posso encarar como um aprendizado. O que aquela pessoa está querendo me dizer? Será que realmente eu não preciso olhar novamente para mim e perceber que eu tenho coisas a melhorar? Talvez aquela pessoa está vendo em mim coisas que eu não queira ver, que eu deixei escondido, mas que para o outro aparece muito. Eu passei por duas situações na minha vida, que para mim foram situações assim de divisor de águas mesmo. Uma vez foi na faculdade com uma colega, né, na época a gente estava discutindo sobre formatura e eu tinha uma visão, né, e eu queria defender a minha visão, a minha tese sobre aquilo, e ela disse coisas assim para mim que me magoaram muito naquele momento. Ela disse que eu era intolerante, que eu era várias coisas, eu nem me lembro agora porque graças a Deus já me passou, mas o aprendizado que eu tirei daquilo faz com que eu não me esqueça daquele momento. Só que eu não me lembro mais daquele momento como uma tristeza, eu me lembro como um aprendizado. Porque eu lembro que eu vim dentro do ônibus da faculdade, demorava 40 minutos para vir de lá até minha casa, e eu vim pensando por que ela viu aquilo em mim, por que ela disse tudo aquilo sobre mim, o que ela está vendo que eu não estou vendo, né? E eu, naquele momento, foi um momento de reflexão, e eu parei e realmente percebi que em alguns momentos eu demonstrava realmente aquilo que ela me disse. E eram coisas que estavam guardadas em mim e que eu não estava trabalhando, que eu não estava percebendo. E anos mais tarde eu recebi também um outro feedback de uma pessoa que trabalhava comigo, também me dizendo coisas que eu percebi que eu também continuava fazendo. E aquilo me ajudou a evoluir como pessoa, a me melhorar, né? Meu filho está aqui, ó. Pelo menos apareceu ele ali vendo.
E eu lembro que uma vez, eu quando eu ficava nervosa, eu tinha o hábito de falar muito alto, porque eu queria ser ouvida, porque eu queria que fosse a última a falar. E ele várias vezes falou: Nossa, mãe, mas você só grita, você só grita. E isso foram anos, né, sendo trabalhado. E hoje, dificilmente eu grito, mesmo porque minha voz já é alta o suficiente para que todos escutem, né? Mas é difícil. E quando eu me altero, quando eu falo um pouco mais alto, aquilo dói em mim. Que eu penso, não tem necessidade de eu estar falando alto desse jeito para ser ouvida, né? Então, essas são as coisas que a gente vai percebendo e muitas vezes a gente só percebe quando é apontado por outras pessoas, né? E aí a dona Fátima, tudo bem, dona Fátima? Que bom tê-la aqui. Está dizendo o seguinte: os nossos melindres é que nos torna ofendidos. É a pura verdade, dona Fátima. Hoje em dia as pessoas são muito melindrosas. A gente tem que ter o máximo de cuidado, de cautela para falar, para não ofender, para não magoar. Os jovens, os adolescentes, você tem que ter todo um trabalho emocional para falar alguma coisa com eles, né? Porque tudo se sente ofendido. Mas a pessoa que se sente ofendida é justamente aquela que não quer olhar para dentro de si, que não quer trabalhar esse lado ainda. É por isso que se sente ofendida, porque quando a gente se sente ofendida é porque a gente sabe que aquilo que foi mostrado e aquilo que foi falado realmente são coisas que eu tenho em mim. E aí, será que eu estou pronta para poder trabalhar isso? Meu padrinho está ali, que bacana, padrinho. Nossa, tanto tempo que a gente não se vê pessoalmente e você aqui. Muito obrigada. E é nesse momento, quando a gente é apontado, né, de coisas que a gente está mostrando para as outras pessoas, é que a gente precisa refletir e trabalhar as questões, né? E eu trouxe aqui a questão da águia, a princípio, porque na natureza é de onde a gente tira os maiores exemplos. A natureza é sábia. A natureza, ela usa o instinto dela perfeitamente. Então, ela sabe exatamente até o momento onde ela pode ir, o que ela pode fazer, né? E nós, muitas vezes, queremos ultrapassar esse limite. Não observamos a natureza. Eu, ano passado, estava trabalhando no infantil com um projeto que era sobre borboletas, com os meus alunos de 4 anos. E eu pensei no começo, quando foi feita a proposta, né, pela escola, como que eu vou trabalhar um projeto sobre borboletas com alunos de 4 anos? Eles não vão entender nada. Eu subestimei eles, né? E, na verdade, numa roda de conversa que eu tive, através de uma aluna, eu tive as maiores lições da minha vida sobre observar como que era a transformação de uma borboleta. E aí eu tinha que pesquisar, e eles vinham com as perguntas, e cada vez que vinha pergunta mais difícil, eu tinha que pesquisar mais. E aí a gente criou um borboletário na sala. Eles trouxeram lagartas, e a gente colocou num vidro e tinha que observar. Tinha que contar quantos dias que a lagarta ia ficar até virar casulo e até virar borboleta. Nossa, e era assim uma coisa muito legal, porque as crianças chegam com aquela alegria, aquele ânimo, né, aquela vivacidade que muitas vezes nós adultos não temos, e aquilo me contagiava. Acompanhando aquele processo, né, da metamorfose, a lagarta ali, a gente alimentava e ela ia crescendo, e aí até que virou o casulo. E de repente a gente ficava naquela ansiedade, né? Quando que vai virar borboleta? Quantos dias? Eu sabia mais ou menos porque eu tinha pesquisado quantos dias que ia demorar, cerca de 19, 20 dias. Só que aí, quando deu 19, 20 dias, eu olhei lá no lagartário, lá no vidro, e aquela polpa estava escura, preta. E eu fiquei tão chateada, tão decepcionada, eu falei, morreu. Eu não consegui nem cuidar da lagarta, eu pensava, né? Não consegui dar conta de uma lagarta. E aí, eu fui embora num fim de semana, isso era uma sexta-feira. Aí, na segunda-feira, quando eu fui para a escola, eu já fui no caminho pensando, eu tenho que chegar logo, porque eu preciso tirar
aquela pupa que deve ter morrido, né? Que era o casulo. E para minha surpresa, quando eu abri a sala, tinha duas, na verdade eram duas pupas que tinha, duas borboletas maravilhosas, lindas, amarelas e pretas, e eu chorei de emoção. E como a natureza é sábia e sabe o momento exato, né, de passar por essa transformação. E por que que nós não seguimos esse exemplo da natureza ainda? Né? Por que que é tão difícil a gente largar uma pedra no caminho que está nos machucando, que está nos ferindo e seguir em frente? Quando a gente carrega, né? Tem muita gente aqui falando, eu ainda tenho dificuldade, me ofendo, luto comigo, mas quando a gente carrega isso, a gente está carregando um peso enorme, pedras a gente vai carregando. A pessoa que me magoou, me ofendeu, a intenção dela era essa mesmo, e ela queria realmente me destruir. Quando eu penso dessa forma, aquilo só vai piorando o meu estado. E muitas vezes aquela pessoa que falou naquele momento, que no período nem se lembra mais. E a gente é que está carregando isso. O Gana está dizendo aqui que é o nosso orgulho que nos impede de enxergar nossos milindres. Exatamente, é o nosso orgulho. Porque quando alguém fala alguma coisa que me magoa, eu me sinto ofendido, ferido, magoado, né? E aquilo é o quê? Meu orgulho ferido. A gente até escuta falar, é o orgulho ferido, né? E quando a gente consegue ir deixando isso pelo caminho e não levando para o lado pessoal, é muito mais fácil perdoar, é muito mais fácil avançar, é muito mais fácil a gente olhar para dentro de nós mesmos, é muito mais fácil a gente olhar para o outro com um olhar de indulgência, de amor, de caridade, porque aí eu olho para o outro e penso, ele ainda não sabe o que faz. Como Jesus disse, perdoa, Pai, ele ainda não sabe o que diz. E eu olho para o outro e penso, ele ainda não sabe o que faz, né? Nós somos responsáveis não é só pelo mal, mas pelo bem que a gente deixa de fazer também, tá? Porque mesmo que eu seja uma pessoa de bem, que esteja no caminho do bem, que eu não faça mal a ninguém, não deseje mal a ninguém, que eu não tenha raiva nem mágoa de ninguém, o bem que eu deixo de fazer pelo meu próximo ainda é uma falha que eu carrego comigo. Porque eu poderia muito bem ajudar uma pessoa a sair de uma situação, enxergar algo, e quando eu resolvo seguir em frente e deixar ela para lá, eu deixei de fazer algo por ele, né? Eu tenho aqui uma lista, né, mais ou menos do que seria ser uma pessoa de bem, o homem de bem, que eu acho que é o que Deus espera de nós. E aí eu lendo essa lista, eu percebi que falta tanto ainda para me tornar uma pessoa de bem, falta muito. Estou no comecinho ainda. E eu vou ler aqui para vocês. Então, o homem de bem, ele cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Tem fé no futuro, sabe que todas as vicissitudes da vida são provas ou expiações. Faz o bem pelo bem, sem esperar pagamento algum. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. É bom, humano e benevolente para com todos. Respeita nos outros todas as condições sinceras. A caridade é seu guia. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente para as fraquezas alheias. Não se compraz em buscar os defeitos alheios. Estuda suas próprias imperfeições. Não procura dar valor ao seu espírito à custa de outrem. Não se envaidece da sua riqueza. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Trata os homens com bondade e benevolência. Cumpre os deveres conscientemente. Respeita todos os direitos que são as leis da natureza, como dos seus semelhantes. Então, quando eu li isso daqui, eu falei, meu Deus, quanto falta aqui. Isso aqui são só alguns itens, né, do que é ser um homem de bem, no sentido da perfeição, do que Deus espera de nós mesmo, de tudo que Ele espera de nós. E se Ele espera de nós, é porque nós somos capazes de dar.
Nós temos, né, o nosso íntimo, nós temos tudo isso já na nossa consciência. Essa lei do progresso é algo que já está na nossa consciência e não tem como a gente avançar. A gente pode estagnar, eu posso resolver passar um tempo sem evoluir intelectualmente, nem moralmente, mas regredir, eu não regrido. O que eu aprendi está comigo e eu vou levar comigo. Agora, o meu avançar no sentido de me tornar uma pessoa cada vez melhor é o que é aquilo que a gente costuma dizer, mas é muito difícil, porque é justamente abrir mão do quê? Do orgulho, do ego, é perdoar, deixar de ser melindroso, né? É ouvir as críticas e tirar um aprendizado daquilo tudo. E quando a gente for criticado, é a gente olhar para nós mesmos e pensar realmente o que essa pessoa está falando, será que tem sentido? Será que realmente é isso que eu estou demonstrando para as outras pessoas? Porque muitas vezes a gente cria uma armadura devido aos nossos sofrimentos mesmo. Então, o medo de ser magoado e atingido novamente faz com que a gente mostre algo para outras pessoas e, no fundo, não é aquilo que a gente é, mas é aquilo que eu estou demonstrando ser. E aquela história de que, eu não me importo o que os outros pensam de mim, eu acho que a gente deveria rever isso, né? Porque a questão não é o julgamento que o outro tem sobre mim, mas a questão é que o outro pensa sobre mim talvez diga mais sobre mim mesmo do que o que eu penso sobre mim. Porque é muito mais fácil enxergar as coisas de fora do que quando eu estou dentro. Quando eu estou dentro de uma situação, de uma história, muitas vezes eu não vejo saída, não vejo uma solução, nem vejo exatamente tudo que está acontecendo. E a pessoa que está fora, ela consegue enxergar melhor. Então, o orgulho faz com que a gente fale assim, mas o que os outros pensam de mim não interessa, né? Aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Isso também não existe, isso é burrice. Porque quando a gente leva uma vida assim, a gente está levando uma vida arrastada. A gente não está dando oportunidade para nós mesmos de se tornar uma pessoa melhor, de avançar, de evoluir, de progredir, né? Agnes está falando aqui que a omissão é uma atitude que nos impede de crescer. A omissão, Agnes, é justamente aquele momento que eu deixo de fazer algo, né? E o fato de eu não fazer, eu já também sou corresponsável por alguma coisa, né? Se eu vejo que está acontecendo algo com uma pessoa e eu poderia fazer alguma coisa para melhorar, para ajudar, facilitar, e eu não faço, eu estou sendo omissa. E eu estou sendo também responsável, de certa forma, pelo aquilo que está acontecendo com a pessoa. Porque eu poderia fazer algo. Ou poderia chamar alguém que fizesse algo. Mas se eu finjo que eu não vejo, porque a omissão é quando eu finjo que eu não estou vendo uma determinada situação. Eu me torno responsável por aquilo. É aquela famosa frase do Pequeno Príncipe, né? A gente se torna responsável por aquilo que cativa. E é aquilo que eu cativo, aquilo que eu estou vendo, mesmo que eu finja que não estou vendo. Eu trouxe também aqui, para falar um pouquinho com vocês hoje, sobre uma questão que é uma prática, né, que facilita muito a gente conseguir entrar em conexão com a gente mesmo, a gente entrar num processo de reflexão mais profunda, principalmente agora que nós ainda estamos tendo um pouco de tempo, que é a prática da meditação mindfulness. Não sei se vocês conhecem. A meditação mindfulness é uma meditação que ela ajuda a gente a manter foco no momento presente. E para que vai servir isso? O foco no momento presente faz com que a minha mente não fique vagando para o passado e para o futuro. Então, ela diminui bastante a ansiedade e diminui também bastante essa questão da depressão que a gente tem, porque todos nós, de certa forma, somos depressivos. Não estou falando da depressão ali, daquela que é hormonal, né?
Eu estou dizendo daquela depressão no sentido de uma tristeza. E todos nós, em algum momento, a gente passa por essa sensação, né, de tristeza. E a ação, ela faz com que a gente consiga focar no nosso presente e perceber o que está acontecendo agora e o que está acontecendo comigo agora tem a ver com o meu passado e o que está acontecendo comigo agora pode ser melhor no meu futuro, dependendo das ações que eu tenho hoje. Porque nós somos uma soma de histórias, né? Então a gente vai crescendo numa família que tem uma cultura, que tem uma forma de enxergar a vida, e aí a gente vai para a escola e a gente conhece várias pessoas que têm outras culturas, formas de enxergar a vida, a sociedade, e a gente vai agregando tudo aquilo, e muitas vezes chega um momento que a gente é uma mistura de tudo isso, e a nossa essência verdadeira a gente deixa de lado. E é nesse momento que entra o nosso eu julgador mediante alguma situação. Foi daquelas histórias, daquelas vivências que eu fui acumulando na minha vida, que eu muitas vezes me torno uma pessoa preconceituosa, uma pessoa prepotente, uma pessoa angustiada, uma pessoa ansiosa, devido a tudo isso que eu fui trazendo na minha vida. E a meditação, ela ajuda a gente a entrar em conexão com nós mesmos por pouco tempo. A oração em si já é uma meditação maravilhosa. Só que às vezes a nossa mente está tão turbulenta, a gente está com a mente acelerada, com tantas coisas acontecendo, que uma simples oração fica difícil, né? Então essa meditação mindfulness, ela ajuda nesse momento, para a gente poder ter uma prática mais consciente do nosso momento presente, para que a gente consiga mudar o que for necessário e perceber o que eu posso tirar de aprendizado do que já aconteceu. É uma meditação guiada, que ela tem disponível no YouTube para quem quiser acessar. É só colocar Mindfulness, depois eu vou escrever aqui, e você praticar. É mais fácil do que uma meditação mais tradicional, porque ela não requer todo aquele exercício, experiência, não requer nesse momento que saiamos de casa, porque a meditação, quando a gente fala em meditação, a gente pensa no quê? Entrar no momento de contemplação, no momento alfa, onde eu vou elevar minha mente, transcender, e na verdade a meditação não é só isso. Ela começar a conseguir perceber quais são os meus pensamentos e quais são os meus sentimentos. Às vezes aparece um dia, de repente a gente acorda bem, e do nada a gente começa a ficar angustiado, ansioso. Por que eu estou assim? A meditação ajuda nesse momento, parar, concentrar e perceber o que está fazendo me sentir daquela forma. Então, para quem quiser, chama meditação mindfulness. Eu vou deixar aqui depois nos comentários para vocês poderem, quem quiser conhecer, é muito bacana, ajuda bastante, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, porque aí a gente pode concentrar e pensar. Chegamos a esse ponto, como que vai ser daqui por diante? As angústias que nós estamos vivendo, pessoas que a gente sabe que estão desesperadas, não só pela doença, mas pela situação econômica, pessoas que, né, são autônomas, como a gente já falou da outra vez, pessoas que já estão sabendo que vão passar por dificuldades e que nesse momento só tem duas escolhas, né? Que é a própria saúde ou correr atrás da sua sobrevivência, da sua questão mesmo de financeira. E aí, nesse momento de reflexão, quando a gente para pensar, muitas vezes a gente consegue encontrar soluções, a gente consegue ter uma resposta, né, uma intuição, alguma coisa que nos leve a se acalmar e perceber que para tudo tem um jeito, que tudo passa. As coisas boas passam, a alegria passa, mas as tristezas e as coisas ruins, elas também passam, né?
E depende da gente o tempo que vai durar. Porque uma emoção, ela dura cerca de 30 segundos. Só que às vezes a gente leva por uma vida inteira. Então, uma ofensa que naquele momento meu cérebro recebe, duram 30 segundos. A raiva, isso dura, em 30 segundos eu passo por a raiva, a vontade de matar a pessoa, e depois a mágoa, aquela tristeza, e acabou. Mas nós ficamos revivendo, realimentando aquilo, e aquilo pode durar dias, meses, anos, a vida inteira. Quantas pessoas a gente escuta falar que na hora da morte, por exemplo, resolvem falar ou pedir perdão por algo que angustiou elas uma vida inteira, né? Ou falar para outra pessoa que aquilo que a pessoa tinha feito tinha magoado ela e ela passou uma vida inteira magoada. Então, nesse momento, é o momento de a gente perceber de que não vale nada, não vale a pena nada disso. Mesmo porque esperava que em tão pouco tempo nós estaríamos passando por essa situação que a gente está passando agora. Apesar de a gente saber né, que a doença, o vírus veio desde de setembro, mais ou menos, lá na China, mas a gente não imaginava que ia chegar nos nossos lares, né? Não imaginava que ia nos pegar do jeito que pegou. Só que esse é o momento também de a gente olhar para o nosso próximo e perceber que muitas pessoas que estão fazendo comentários negativos na internet, uma dívida política que infelizmente as pessoas adentram, é muitas vezes uma forma de proteção. Não estão conseguindo se expressar da melhor forma possível. Então, como forma de proteção, as pessoas acabam atacando. E olharmos para essas pessoas realmente como Jesus nos olhou, né? Pensando que nós ainda somos ignorantes, que ainda não sabemos tudo, e que aquelas pessoas estão agindo daquela forma porque elas também não estão conseguindo enxergar uma saída. E não discutir, rebater, ou simplesmente querer ignorar a pessoa e não querer ela mais como amiga, porque não é um momento de agora a gente querer fazer uma divisão de amizades na nossa vida. O que a gente pode fazer, sim, é não participar dessa mente negativa, né? Como eu falei a semana passada, a gente percebe como as pessoas pensam e o que elas sentem de verdade é nesse momento. No momento de crise, no momento de dor, as pessoas acabam se mostrando quem elas são de verdade. Mas isso não tira o mérito do que elas têm de bom. Eu posso não querer participar daquilo, né? Mas também não é o momento, talvez, eu cortar uma amizade definitivamente porque ela não pensa como eu. Ou porque ela está defendendo uma outra pessoa que eu não compartilho daquelas ideias, né? É um momento, talvez, de um afastamento. E, ao mesmo tempo, é um momento de um aconchego, quando for necessário, como a gente está vendo agora que a questão do sentimento, de o abraço, do toque faz tanta falta, mas a gente pode, através da nossa mentalização, através do nosso amor, da nossa energia, a gente pode muito bem compartilhar esse sentimento com essas outras pessoas. Ler aquele comentário e não tirar aquilo como algo pessoal, não é para mim. A pessoa está falando o que ela pensa, ela está desabafando, mas isso não tem nada a ver comigo. E acabou. Aquilo não faz eu ficar chateada, magoada com aquela pessoa, né? Então é nessa hora que a gente deve colocar em prática tudo que foi falado há mais de 2000 anos e parece que a gente ainda não compreendeu, mas a gente está compreendendo, a gente vai conseguir chegar lá, porque a lei do progresso é a lei divina e não é possível a gente não progredir. Por mais que nós não façamos a nossa parte da melhor forma possível, nós vamos progredir. Nós vamos progredir individualmente e no coletivo, porque o que o outro faz interfere em mim
e o que eu faço interfere no outro. E para encerrar o nosso encontro de hoje, eu trouxe aqui uma oração, né, que a semana passada uma colega falou, vamos fazer uma oração. Eu estava muito mais nervosa semana passada, nem a oração eu fiz. Mas hoje eu trouxe uma oração para a gente encerrar o nosso encontro, né? E pedir que vocês continuem vibrando positivamente. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguns comentários lá no grupo, aqui no Facebook, de coisas boas, de otimismo, por mais que haja momentos que a gente caia no desânimo. Hoje eu passei um dia muito assim atípico, é um dia que parecia que tinha uma angústia, uma tristeza, fiquei desanimada. No finzinho da tarde agora é que eu me recuperei novamente e isso vai acontecer. A gente só não pode permitir que isso fique, que persista. A gente tem que ir atrás de coisas boas que nos elevem, né? Fazer uma oração, fazer uma meditação, conversar com uma pessoa que tenha palavras otimistas, isso ajuda bastante. E o que eu vou ler aqui para vocês é um poema chamado Poema da Gratidão, de Amélia Rodrigues. Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu, cor de anil, e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro, comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborim da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que me escorrem no rosto do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero, pois eu sei que depois da dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola. Pela voz, com emoção, profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois dessa dor, teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça numa mãos que à beira da sepultura abraçam alguém com ternura, no momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados e eu por eles eu oro e imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa num caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão,
porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lascimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado, porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. E com essa oração, o poema da gratidão, eu encerro o nosso encontro de hoje. Mais uma vez agradecendo a todos que estão acompanhando. É uma pequena parte que eu posso fazer. É um momento a gente se conectar e ficar um pouquinho mais próximo. E que na próxima semana nós possamos estar aqui novamente, se Deus quiser, com boas notícias, não só do nosso país, mas também pelo mundo e por todos aqueles a quem nós estamos de uma forma ou de outra alinhados, conectados. Gratidão. Tenha uma boa noite. Obrigada a todos.